Boa noite, nobres irmãos e irmãs, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo no canal A Plenitude das Escrituras, com o seguinte tema: Vós sois a carta de Cristo, 2 Coríntios 3:3, a missão de ser epístolas vivas, o testemunho vivo do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos, à vontade, com mais um estudo aqui no canal. E para começar o estudo, gostaria de, primeiramente, pedir aos irmãos que possam já de agora, deixar um like no vídeo, ou se quiserem também deixar agora ou depois, do término desse vídeo, um comentário, pois isso ajuda muito na divulgação, desse estudo, na plataforma do YouTube, que esta palavra chegue a muitas almas, E para aqueles que talvez sejam novos no canal, tem uma pequena novidade, na descrição do canal. Eu deixei agora os links, né? 5 links aqui bem importantes, que primeiramente é o link do canal, do Telegram, o canal A Plenitude das Escrituras no Telegram, que é clicando aqui no link você é direcionado, aqui no canal, onde eu deixo as notificações de vídeos novos, Ali eu deixo também alguns pequenos estudos, Eu divulgo lá também as apostilas do canal, de estudo, que eu disponibilizo para aqueles que querem ter esses estudos em mão, em PDF, e também alguns pensamentos, coisas que eu coloco por lá também. Também tem o nosso grupo no WhatsApp, clicando também você é direcionado, a mesma coisa, esse grupo tem a mesma objetivo, deixar notificação, divulgar as apostilas e muito mais. E também o site da Igreja de Deus, se clicando aqui você é direcionado para lá, o discipulado, para conhecer a doutrina, essa doutrina da igreja, os pontos de fé. Então você é direcionado diretamente ao site. E também tem o discipulado, da sã doutrina, que é direcionado também ao discipulado, no canal, nosso querido irmão evangelista Flávio, onde aqui você pode compreender e entender toda a doutrina, essa doutrina da igreja, e também a série Luz na Escuridão, nosso querido irmão Gilberto, o Caminho Estreito. Também você clica e você é direcionado a essa playlist, onde tem muitos estudos para compreender, e entender a sã doutrina, que por sinal vai ser até de alguma forma bem razoável, será dita, no estudo de hoje. Então é isso, para aqueles que são novos no canal, até os irmãos mesmo queiram dar uma olhada. Então, para aqueles, principalmente para os novos, está aí os links na descrição do canal. Então é isso. Então, voltando aqui ao estudo, o tema, um tema muito interessante. É muito tempo, achei interessante essa frase, que é dita no capítulo 3 de 2 Coríntios, que é vós sois a carta de Cristo. E eu achar muito interessante essa fala do apóstolo Paulo, de ele fazer essa analogia que nós somos uma carta de Cristo. Eu me inspirei, e decidi fazer um estudo com base nesse dito, e como título, a missão de sermos epístolas vivas, o testemunho vivo do Evangelho. Então vamos aqui à leitura, do capítulo 3 de 2 Coríntios, até para que a gente possa aqui nos acentuarmos, com o que o apóstolo está dizendo. Então vamos aqui à leitura, estarei lendo na versão, Almeida Corrigida Fiel, Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas tábuas de coração, de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento,
não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ao qual era transitória, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, mas por causa desta excelente glória. Porque se era transitório, foi para a glória, muito mais em glória o que é permanente, né, eterno. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converte ao Senhor, né, a Jesus, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? É uma leitura excelente, um capítulo excelente, fazendo umas pequenas observações aqui, né? O interessante, primeiramente, queria trazer uma observação, é nesse capítulo, no versículo 14, que aqui fica algo meio estranho, né? Porque diz aqui, né? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo, né? Por Cristo, né? Foi por Cristo abolido. Aqui dá a entender, né? Numa primeira leitura, que dá a impressão que aqui o apóstolo Paulo está querendo falar que foi lido, né? Na lição, ou seja, no ensinamento do Antigo Testamento, foi por Cristo abolido. Só que quando a gente vê na versão NVI, que é uma versão, tem uma tradução melhor, a gente entende que o que foi tirado por Cristo foi o véu, que é o que Paulo está querendo dizer aqui no contexto, né? A face, né? O véu que ainda muitos judeus, infelizmente, né? Tem ainda esse véu que impede, né? De ver, de se converter ao Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo, ó. Na verdade, né, o versículo 14 de 2 Coríntios 3, na versão NVI, né? Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele, né, o véu é removido. Aqui a palavra é removido, né? Bem diferente aqui que se botaram abolido, né? É uma palavra bem diferente. Então aqui Paulo está querendo dizer que, né, quando ainda os judeus, infelizmente muitos ainda leem a antiga aliança, esse véu ainda permanece, né? Esse véu aqui no sentido espiritual, né? De não enxergarem a verdade que a antiga aliança, ela profetizava, ela falava do Messias, que no caso é o Senhor Jesus Cristo. Então, infelizmente, ainda muitos que ainda leem a antiga aliança, muitos judeus, esse véu ainda permanece sobre as suas faces, né? Eles não conseguem enxergar a verdade, né, fundamental da antiga aliança, que era o Senhor Jesus, né? Profetizado ali, prefigurado. Né? Então não foi retirado, porque somente em Cristo, né, pode ser tirado, pode ser removido esse véu. Então aqui só fazendo esse adendo, né, porque aqui ficou muito estranho, né? Parece que está se falando da lição do Antigo Testamento. O que é a lição do Velho Testamento? É as lições, né, os ensinamentos, né? Então muita gente lendo aqui pode pensar, poxa, então, né, Jesus aboliu, né? E aqui a gente vê que a versão é bem diferente, a tradução mais correta é muito diferente, né? Tiraram aqui um pouco do sentido do verso no verso 4. Então, é um capítulo excelente, né? Vale aí os irmãos lerem, né, todo ele também, depois meditarem, é muito interessante, né, buscarem o discernimento. Aqui Paulo fala da diferença, né, da antiga aliança, da nova, como que era
que era em glória, né, que era uma glória permanente. Na antiga aliança ela tinha uma glória passageira, né, mesmo que era algo vindo de Deus, né, mas era uma glória passageira. E a nova aliança, que de fato é uma glória permanente, a glória é muito maior, né? Então é algo muito maior. Então, por quê? Porque se era transitório, foi para a glória, ou seja, se a antiga aliança, que é algo transitório, né, passageiro, que teve o seu propósito, foi para a glória, né, foi glorificada ali, né, tinha um grande respeito, né? Muito mais é o em glória o que é permanente, né? O que permanece, o que é eterno, né? Então, porque a antiga aliança, né, ela era baseada mais nas leis, né, de Deus, né, dos profetas. E agora a nova aliança é fundamentada, né, em Jesus Cristo. Então, o fato de ser estar fundamentada em Jesus Cristo, que por vez foi glorificado e hoje, né, está à destra de Deus e vive para sempre, né? É eterno, agora ele é imortal, está glorificado. Isso permanece. A glória é tremenda. Então a nova aliança é muito superior à antiga, né? Então, interessante, não vamos fazer aqui rapidamente aqui no estudo. Vamos fazer aqui uma ter aqui o contexto, né, tirar ir por cada versículo, né? O discernimento correto do capítulo 3, né, de 2 Coríntios. Então vamos aqui dar início de fato ao estudo. A segunda carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo para defender, né, o seu ministério e encorajar os cristãos em Corinto. No capítulo 3, Paulo contrasta a antiga aliança baseada na lei de Deus e de Moisés com a nova aliança que é fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Também nós vemos essa mesma referência no próprio apóstolo Paulo em Efésios 2, do 20 ao 22, né? Vamos dar ali até para dar uma lida rapidamente. Em Efésios 2, 22, Paulo diz o mesmo princípio, né? Que aqui, ó. Ó, versículo 20. Assim, não, vamos começar no 19, né, que é bem interessante aqui, ó. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício, né, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, aqui, ó, todos nós, né, como família de Deus, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, qual é o fundamento dos apóstolos, né? Qual o fundamento em princípio, né, principal dos apóstolos, né, e dos profetas da antiga aliança? É que Jesus, ele é a pedra principal de esquina, né? O próprio porquê dos profetas, porque o próprio apóstolo, perdão, o profeta Daniel, ele profetizou, né, da pedra que vinha, né, que vem do céu e quebra, né, os pés da estátua, né, aquela visão que ele teve há 500 anos antes do Senhor Jesus nascer, né? Ele profetizou, né? Ele teve essa visão que Deus o deu, que ele viu uma pedra, uma grande pedra descida dos céus, não feita por mãos de homens, mas pelas mãos de Deus, que desce e quebra, né, a estátua ali que é representada pelo sistema, né, maligno desta terra, né? Então Jesus vai vir, né? Primeira vinda ele veio para pregar a verdade, né, o evangelho, e na segunda vinda que é essa vinda que ele vai vir com uma pedra, né, do céu, cairá e destruirá, né, esse sistema maligno, né, pecaminoso. Então, esse é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento? Que Jesus é a principal pedra de esquina, é a grande rocha, né? Então, Jesus, né, a antiga aliança foi fundamentada no Senhor Jesus Cristo, né? E ele mostra, né, a superioridade do ministério do Espírito sobre o ministério da letra da lei. Primeiro, né, Paulo defende o seu ministério nos versículos dos versículos 1 ao 6, ele defende, né, o ministério dele, né? Paulo começa rejeitando a necessidade de cartas de recomendação para validar o seu apostolado, verso 1.
ele afirma que os próprios coríntios são sua carta, né? Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, dos versos 2 ao 3. Ele ressalta que sua suficiência vem de Deus e não de sua própria capacidade, versos 4 ao 5. E no verso 6, Paulo introduz a grande diferença entre as duas alianças. A letra, né, a lei mata, né, a letra mata, né, a lei, pois revela o pecado e a condena, e o Espírito vivifica, pois traz vida e transformação. Então, não é que a letra ela mata, né, a lei, não porque ela em si é má, mas aqui, no sentido por quê? Porque a lei de Deus, ela revela o pecado, ela revela a condenação, né? Então a gente vê ali em Êxodo 20, né, que é a primeira vez é introduzida a lei de Deus, né, os 10 mandamentos, né? Então falou Deus a todas as palavras, dizendo, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão, né? E não terás outros deuses além de mim, primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, né? Nem alguma semelhança, o que há acima dos céus ou debaixo da terra, né? Nas águas e debaixo da terra. Né? Segundo mandamento, não te encurvarás, né? A eles, né? Não servirás esses deuses, né? Ídolos, né? De pedra que as nações tinham e muito, e até hoje, né, irmãos? Temos aí muitos ídolos, né? A gente vê na própria... Muita gente não gosta de ouvir, né, os católicos, mas a gente sabe que muitas religiões ainda idolatram imagens, né? E muitos ídolos podem ser também de outros sentidos, né? Não exatamente ídolos de imagem, mas qualquer coisa, né, que você coloque na sua vida no lugar de Deus, né? Posto em primeiro lugar, pode também servir como um ídolo, né? E não tomarás, né, o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome, né, o santo nome do Senhor, né, Yahvé, em vão. Lembrar, né, do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, né, e farás toda a tua obra, né, já conhecemos bem. Honrar o pai e a mãe. Não matarás, né, não assassinarás, né, como está no original em hebraico. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, né, a mulher, nada disso. Então, né, então aqui está, né, os 10 mandamentos. E aqui é dito, né, claramente o que não se deve fazer. O que se deve, o que não deve, o que se deve fazer, né? Por exemplo, não terás outro Deus além de ti. Ou seja, o que se deve fazer é não terá outro Deus. Isso é ter um único Deus, um único Deus verdadeiro, né? Em Deuteronômio, se não me engano, 34, Deus fala que eu sou o único, né? Não há outro além de mim, né? Como eu. Então, assim, em Samuel, né? 2 Samuel, o próprio Deus fala isso, né? 2 Samuel 7, se não me engano. Aqui 22, ele fala, não há alguém além de, como você, né? Que ó, o próprio Davi falando, né? Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti. Não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com nossos ouvidos, né? Então o Senhor é grandioso, né? Só o Senhor é Deus, né? Como proclamou o profeta Elias. Então, o nosso Deus é único. Não há outro como ele. Então, não devemos ter outro Deus, né? Então é isso. A lei, né? Ela revelava o que é o pecado. A cobiça, assassinar as pessoas, né? Não adulterará, guardar o santo sábado, honrar o pai e a mãe. O que nós vemos mais hoje, né, irmãos, é justamente a quebra desses mandamentos, né? Pessoas se matando, desonrando pai e mãe, né? Matando os pais, ou até os próprios pais, né? Matando o filho. Pessoas adulterando, traindo suas esposas, seus maridos, furtando, né? Falando mentiras, falsos testemunhos, cobiçando o que é do próximo. É exatamente o que mais vemos hoje, né, nas pessoas, infelizmente, é isso aqui. Tendo outros deuses, usando o nome de Deus em vão, né? Falando em nome de Deus, mas são filhos do diabo, né? Tendo imagens de escultura, né? A quantidade de ídolos que a gente vê de imagens de deuses pagãos aí pelo Brasil e pelo mundo. Então é isso. E desonrando, né, o santo dia do Senhor, né, o sábado, né?
Que não é à toa que o melhor dia de comércio hoje em dia é o sábado, né? Justamente no dia que Deus, né? Aqui ele designou, né, para descansar, né, para santificar. Então o que mais vemos é isso, é a quebra desses mandamentos e revela o que é o pecado e condena. Né? Deus fala na antiga aliança, quem quebrava, né, esses mandamentos era morto. Né? Tem um registro na antiga aliança, né, que teve um rapaz em Israel que quebrou o mandamento do Santo Sábado, ele acho que foi buscar a lenha e foi apedrejado. Então era isso, é por isso que a lei ela matava, porque revela o pecado. E o pecado, né, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, o salário do pecado, o que é o salário do pecado? É a morte. Então, a condenação. Já o Espírito vivifica, pois traz vida em transformação. Então, na nova aliança, né, agora traz em Jesus Cristo, né, a graça realmente em abundância de nosso Deus, o Espírito Santo de Deus que foi derramado, então, e traz a vida, a transformação. Então, hoje, né, ainda a lei continua, mas não tem mais a necessidade dessa condenação, né, repentina, né, tão rápida como era na antiga aliança, né? Ela revela o pecado, mostra o que é errado, né? Romanos 7, Paulo explica muito bem isso, né? Se não fosse a lei, né, como eu saberia o que não é cobiçarás, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, Paulo explica isso muito bem, né? Que a lei ainda ela é válida, né, mostrando o que é pecado, mas a diferença é que agora a graça de Deus abundantemente nos coloca a lei em nossos corações, né? Então a gente não é condenado repentinamente como era na antiga aliança. E o Espírito, então, de Deus sobre nós nos vivifica, nos traz a vida, nos traz a transformação. Então é essa o paralelo, né? A diferença que Paulo aqui já em 1 Coríntios em 2 Coríntios 3 ele fala, como em Romanos, ele já dizia isso muito bem, né? Em Romanos 7 ele fala isso com perfeição. Então, dizendo isso aqui, né, a segunda parte fala, né, a superioridade da nova aliança, né? Versículos 7 ao 11. Paulo compara o ministério da antiga aliança, né, simbolizado por Moisés e os 10 mandamentos, ao ministério da nova aliança. A antiga aliança veio com glória, mas sua glória era passageira. Moisés precisou cobrir o rosto porque o brilho, né, diminuía. Então vemos ali em Êxodo 34, né, dos versículos 29 ao 35, a nova aliança tem a glória permanente e muito maior, pois traz o que? A justiça e a vida eterna. Versículos 9 a 11. Então na nova aliança hoje, mais de forma definitiva, através do Senhor Jesus, atrás do que? A justiça definitiva. Né? Jesus ali resumindo a lei, né, os 10 mandamentos de Deus, né, como amarás o seu Deus acima de tudo e de todos, e o seu próximo como a ti mesmo, que já estava presente em Levítico 19. Então a gente vê ali, no versos 11 do verso 9 ao 11, deixando essa comparação. E a leitura aqui dessa questão do brilho, né, do rosto de Moisés, vemos aqui em Êxodo 34, seguinte relato, né? E acontecendo que, descendo Moisés do Monte Sinai, ele trazia as 2 tábuas do testemunho, né? As tábuas da lei em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falaram com ele. Então Moisés desceu do monte, né? Depois de ficar ali 40 dias, né? 40 noites com Deus, né? No alto do Monte Sinai. E não percebeu que a face dele, né, o rosto dele brilhava, né, com a glória que ele passou, né, tanto tempo ali com Deus, né, Deus ali, obviamente em espírito, né, e ele voltou ali com aquele rosto resplandecente. E quando pôs Arão e todos os filhos de Israel, né, para Moisés, olharam, né, para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então ficaram com medo, né, de Moisés, porque a face dele brilhava, né? Então Moisés, né, o chamou, e Arão e todos os príncipes, né, da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou, né? Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhes ordenou tudo o que o Senhor falará com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel, que lhe era ordenado.
Assim, pois, vinham os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele de seu rosto, e tornava Moisés pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. Então, assim, o que acontecia, né? Moisés, quando ele ia falar com Deus, né? E descia, o rosto dele ficava resplandecente. Só que quando esse brilho passava, ele colocava um véu novamente. Por quê? Porque ele queria meio que dar a entender, né? Ali que a glória ainda permanecia no rosto dele. Só que ele não queria deixar isso passar, né? Então ele botava novamente o véu meio que para disfarçar isso, né? Deixando, não, ainda o véu ali, como os filhos de Israel ficavam com medo até, né? De chegar próximo dele com essa luz. Ele botava um véu ali para disfarçar quando essa luz passava, né? Para meio que falar, ó, a luz ainda continua no meu rosto, né? Então era, na verdade, era mentira. Aí ele entrava novamente, falava com Deus lá no alto do monte. Aí quando aí via, né, o rosto reblandecia e tirava novamente, ficava lá com aquela luz. Então ele gostava, né, de dar a entender que a glória que estava sobre ele não passasse. Então por isso que Paulo explica aqui, né, que a antiga aliança veio até em glória, mas sua glória é passageira. Moisés precisou cobrir o rosto porque o brilho diminuía. Então essa glória que estava sobre Moisés, ela de fato era a glória, parte da glória de Deus, né? Mas era algo passageiro, algo que há um certo tempo ali, quando Moisés ficava ali junto com os filhos, né, de Israel, com os hebreus, essa glória passava. Então ele precisava o quê? Cobrir o rosto para meio que dar a entender que essa glória permanecia nele. Então só estava só o quê? Só escondendo. E a nova aliança tem uma glória permanente muito maior, por estar justiça, né, e vida eterna. Então a glória da nova aliança, ela é muito superior e de fato é permanente, ela não passa, né? Ó. E no ponto 3, né, o véu que impede a compreensão, dos versos 12 ao 6. Paulo explica que aos judeus ainda tem um véu, né, entre aspas, que os impede de entender a verdadeira mensagem da lei e dos profetas. Esse véu só é removido quando alguém se volta para Cristo, né? Aquilo que eu tinha explicado, né? Quando muitos ainda judeus, né? Infelizmente ainda não entendem, né? Esse véu, né? Aqui o Paulo fazendo essa comparação, né? Com o véu que Moisés usava para esconder, né? Para deixar entender que a glória ainda continuava, né? No rosto dele, com este véu, né, no sentido aqui, né, análogo, né, uma analogia com esse véu espiritual que ainda impede o entendimento, né, o verdadeiro entendimento, a verdadeira mensagem que continha na antiga aliança, que muitos judeus ainda não entendem, que é uma dessas verdadeiras mensagens, né, da lei dos profetas. O próprio Senhor Jesus ele responde em Mateus 7, no versículo 12, ele fala: assim, em tudo façam os outros que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Né, Jesus aqui, Mateus 6, né, está ainda está no fim do sermão, né, do monte, né, onde ele fala, né, da lei, de que devemos amar o próximo, né, não fazer aquilo ao próximo, aquilo que não quer que faça contigo, né. Então essa é isso, é esse amor, né, que está contido na lei dos profetas. Essa é a verdadeira mensagem. Em Mateus 22, Jesus deixa ainda isso muito mais claro. Ó. E respondeu Jesus, né, versículos do 37 ao 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aqui Jesus, né, fazendo a ligação com Deuteronômio 6:5, né? E este é o primeiro e maior mandamento, o maior mandamento de todos. Amar o Senhor, né, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. E o segundo, e semelhante a ele, né, o segundo mandamento semelhante, ame o seu próximo como a si mesmo, né, ali contínuo em Levítico capítulo 19, né, que Deus já manda, o próprio Deus manda os israelitas amarem o próximo, né, os estrangeiros, né, cuidar bem dos estrangeiros. Desses dois mandamentos depende o que? Toda a lei e os profetas. Tá vendo? Então, a verdadeira mensagem da lei dos profetas era isso aqui, ó. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, né, de toda a força. E amar o próximo como assim mesmo, algo que
né, a gente vê ali em toda a história do povo hebreu, do povo israelita, algo que eles não compreendiam, porque muitas vezes desobedeciam a Deus e se entregavam a Deus, a outros deuses, né, das outras nações, odiavam os estrangeiros, né, pessoas que vinham novas, né, para Israel, até, né, se odiavam a si mesmos, né, às vezes ali matavam uns aos outros, né, os próprios irmãos, né, de sangue, né, eram todos ali filhos de Abraão, então era um povo, né, que eram filhos de um mesmo pai, né, de um mesmo antepassado. Então ali eles não compreendiam bem. Então, por que muito ainda dos judeus ainda tem esse véu? Que eles não conseguem entender, né, a verdadeira mensagem da lei dos profetas, que é isso, é amar a Deus acima de tudo e de todos, de todo o seu coração, e amar o próximo como a si mesmo. E em Cristo, né, isso é de uma forma plena, ela é mostrada de forma plena. O próprio Senhor Jesus deu o exemplo, né? Aquilo que até abordei com mais perfeição também num estudo aqui no canal, é sobre o amor de Cristo, né? Para aqueles também que não são novos no canal, não viram, né? Eu tenho um estudo chamado O Amor de Cristo, né? Com base em Efésios 3,19, onde aborda esse amor. Em Cristo é tirado esse véu, porque Jesus, ele demonstrou de forma clara, dando exemplo, este amor, né? Tirando esse véu, a verdadeira mensagem da lei e dos profetas, né? Que os fariseus e os judeus, muitos ainda, não compreendiam e até hoje não compreendem ainda. Muitos deles, né? Claro que alguns compreenderam, né? Se converteram, mas muitos não, né? Então a transformação pelo Espírito, dos versos 7 ao 18, né? Terminando aqui, nos últimos versos, Paulo enfatiza, né, a liberdade que há em Jesus Cristo. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Verso 17. Todos os que contemplam a glória do Senhor são transformados à sua imagem, de glória em glória. O verso 18. Então, todos nós, né, onde está o Espírito ali do Senhor, né, Senhor Jesus, ali há liberdade, né, porque em Cristo nós somos libertos, né, da lei do pecado e da morte, né, Romanos 8, Paulo fala sobre isso. Romanos 8, a gente saiu, né, da lei do pecado e da morte. Em Cristo há liberdade, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou, né? Nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, é isso, né? Em Cristo há liberdade. Aqui também Paulo ele fala um pouco da lei também, né? Mas isso aqui, irmãos, possam ler depois, ele fala também a respeito da lei e tudo mais. Então, em Cristo há liberdade. E todos são contemplados, né, com a glória do Senhor, né, do Senhor Jesus. São transformados à sua imagem, né, de glória em glória. Né? Romanos 8 também fala a mesma coisa, no próprio capítulo, né, no verso 29, ele fala, né, porque os que dantes conheceu também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, né, do Filho de Deus, Senhor Jesus, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. Então também somos chamados, né, a ser a imagem do Senhor Jesus, né? Então é isso. Então o capítulo 3, né, de 2 Coríntios é sobre isso, né? Paulo defende o seu ministério, ele fala da superioridade da nova aliança, o véu que impede a compreensão, né, de muitos judeus de compreenderem, né, o Senhor Jesus como Messias, né? De entender a verdadeira mensagem da lei dos profetas, né? Esse véu aqui ainda permanece, ele faz ali uma comparação com Êxodo 34, né? O Moisés que tinha aquele rosto, né, que cobria quando o brilho diminuía, né? Era uma glória passageira, a antiga aliança tinha uma glória, mas era uma glória passageira, e agora a nova aliança tem uma glória eterna, porque é fundamentada em Jesus. E Jesus, né, vive para sempre, né? E a transformação, né, pelo Espírito, né, que agora somos transformados de dentro para fora, né, pelo Espírito. Então aqui aplicando, né, aplicações práticas, Cristo, né, é a chave para compreender as Escrituras, né? Assim como os judeus tinham um véu,
Muitas pessoas hoje não conseguem entender a palavra de Deus, porque ainda não se voltaram para Cristo. Então hoje a gente vê não só judeus, mas também os gentios, né, pessoas de toda a terra que não compreendem a palavra de Deus, não têm entendimento. Você vê muitos ateus, por exemplo, que não conseguem compreender a palavra de Deus, fica às vezes fica tão insistente, né, distorce, tenta achar ali, como fala, né, cabelo em ovo, porque não compreende, quer distorcer ali, não, olha aqui tá errado, aqui há contradição, mas por quê? Porque não buscam estudar a palavra, não entendem, não conseguem entender, não tem esse discernimento, ainda tem esse véu em seus rostos, em seus corações, né? Então Deus, ele, até por esse endurecimento, né, do coração, ele deixa a mercê, né? Como está aqui em Coríntios, 2 Coríntios 4:4, perdão. Ele fala, né, aqui Paulo diz o seguinte, ó, vamos lendo aqui do versículo 1, por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, né, não desfalecemos, né, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, né, e não andam com astúcia, nem falsificando que é a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais, né, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, aqui ó, dos incrédulos, dos ateus e muitos que não creem na palavra de Deus, né, em Deus, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é isso, muitos não compreendem, esse véu ainda permanece. O Deus dessa era, desse século, o que fez? Cegou o entendimento dos incrédulos, né? Então ali em Romanos 1 também, Deus, o apóstolo Paulo também fala que Deus ele entregou, né, muitos das suas próprias corrupçências, seus próprios pecados, né, permitiu que sejam entregues a este erro. Então, aqueles que são sujos, nós estamos na era que aquilo, né, que Apocalipse fala, né, aquele que é sujo se suja ainda mais. E o que é limpo, né, continue se limpando, se santificando. Então muitos foram entregues por causa desse Deus desse século, que é o diabo, né, Satanás, as coisas dessa terra também, né, como eu disse que o Deus, né, o ídolo, e também pode ser muitas coisas, né, a fama, a busca, né, desenfreada por dinheiro, né, a busca desenfreada por prazeres, né, pelo hedonismo, né, o prazer próprio. Então, esse Deus, ele cegou o entendimento dos incrédulos. E não permite que a luz do evangelho, da glória de Cristo, resplandeça sobre eles, que é o quê? Que é a imagem de Deus. Então é isso. Então, hoje ainda muitos não conseguem entender a palavra de Deus por causa disso, por causa do pecado. E os judeus a mesma coisa. Estão muitos deles em pecado também. Porque rejeitaram, né, o Senhor Jesus e muitos ainda não querem reconhecer o Senhor Jesus como Messias. Então, infelizmente, né, não se voltando para Cristo, o entendimento da palavra de Deus não chegou até eles, né? A lei não pode salvar, mas o Espírito pode transformar. A antiga aliança revelou o pecado, mas não tinha poder para salvar. A nova aliança, no entanto, transforma os crentes de dentro para fora. Então, a antiga aliança, qual era a principal objetivo da antiga aliança, né? Era revelar o pecado, porque como o mundo ele estava desordenado, né, o mundo antigo, e os próprios descendentes, né, de Abraão tinham já passado muito tempo longe, né, das ordenanças de Deus, né, lembrando que ali em Êxodo 34 o povo tinha acabado de se liberto do povo do Egito, né, eles passaram mais de 400 anos ali em escravidão, então muitos não tinham mais o entendimento das leis de Deus, né, do conhecimento de Deus. Então ali o que Deus foi preciso, né, ele teve que mandar, né, as leis, né,
E essas leis, desde o princípio do mundo, já eram conhecidas, né? Não matar, sempre foi, desde o início, matar já era errado. A gente vê ali no caso de Caim, quando matou Abel, Deus reprovou. Ou seja, a lei, de alguma forma, desde a criação, ela já era conhecida, já estava ali, de uma certa forma, conhecida no coração das pessoas. Só que o passar, né, dos séculos, dos milênios, as pessoas cada vez mais foram esquecendo das leis de Deus. Né? Foram esquecendo, foram se entregando mais ao pecado. Aí teve o dilúvio, né? Aí foi tudo refeito novamente. E novamente a humanidade se esqueceu, né, dos mandamentos de Deus. Aí foram tudo esquecendo, foram deixando de lado, né? Então, aí veio a antiga aliança através, né, ali de um pacto que Deus fez com Abraão e com seus descendentes. Aí o povo que já era conhecido a lei entrou em escravidão, esqueceram dos mandamentos de Deus, porque foram quase meio milênio, né, que estavam afastados de Deus. E depois foi necessário que Deus realmente, de fato, fosse mandou, né, ali inscrito, né, as leis de Deus, as suas leis, o seu princípio moral. As leis de Deus é nada mais nada menos que princípios, né, princípios morais dele, elementares para a humanidade viver de forma em harmonia. Por isso que a gente vê essa bagunça no mundo hoje, porque se deixaram os princípios morais de Deus. Né? Você vê hoje pessoas se matando, se prostituindo, tendo outros deuses, desonrando pai e mãe, né? Quando ainda, né, matam uns aos outros, que é pior ainda. Adultério, prostituição, né? Que justamente se enquadra, né? O adultério se enquadra como prostituição. Tantas outras coisas, roubando, matando, mentindo. Então é isso. Então a antiga aliança tinha esse principal, tinha, né, esse objetivo principal de revelar o que é o pecado, o que é o mal, né? E ali mostrando ao povo, né, principalmente ao povo hebreu, porque o povo hebreu Deus guardou, né, pegou o povo hebreu, né, o povo de Israel como uma espécie de nação, né, que o objetivo é ser uma nação, vamos dizer assim, evangelista, né, missionária para mostrar aos outros povos, né, a misericórdia de Deus, seus princípios, seus atributos, né, suas verdades. Então ele deixou ali como a primeira aliança como revelar o pecado. Mas em si, a lei em si, ela não tem o poder de salvar. Né? Por isso que aqui que fala, ninguém será salvo por obras em si. Né? Primeiro vem a fé, aí de fato vem a ação, aquilo que Tiago explica, né, em suas epístolas, que através da fé em primeiro lugar, né, que nos justifica pela graça de Deus. E aí vem as obras, né, através da fé, né? Fé sem obras é morta, né? Aí sim vem as obras, mas em obras em primeiro lugar, ninguém será salvo, né? Colocando ali só acho que vai fazer obras e vai ser salvo, mas primeiro pela fé. Então é isso, né? No primeira aliança vem para revelar o pecado, mostrar o que é errado, a condenação, e a nova aliança, de fato, então aí vem, né, o Espírito vindo ali revelado, né, com a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e vem de fato a transformação definitiva, plena, né, do crente de dentro para fora, né? Então, é isso, né? A lei não salva, mas o Espírito pode transformar. Então é isso, é essa a lição, né, que Paulo deixa com essa questão, né, da antiga aliança, né, revelou o pecado, mas não tinha o poder para salvar. E a nova aliança, no entanto, transforma os crentes de dentro para fora. A nossa suficiência vem de Deus. Assim como Paulo reconheceu que sua capacidade vinha de Deus, nós também devemos confiar no Senhor para nos capacitar na caminhada cristã. Então ele fala, né? Paulo ele fala que a suficiência dele vem de Deus, né? Que não é em si por poder dele em si, mas pelo próprio Deus, né? O Deus é ele que capacita. É ele que capacita o escolhido, né? E não escolhe o capacitado, né? Aquela coisa, né? Ele capacita o escolhido. Então, quando Deus ele nos chama para o propósito dele, né? Para a sua obra, nos convertemos, né? Deus vai nos capacitando.
né? Ele reconhece, né? Temos que reconhecer, né, com humildade, que pela graça de Deus, que é a capacitação que nós temos para, seja para pregar a verdade, né, o evangelho, para obrar, né, a obra do Senhor, vem de Deus. Então devemos ter a confiança, confiar em Deus, ter a confiança de que Ele tem o poder para nos ungir, para nos dar unção, para nos dar os talentos, né, para usar a obra, os dons do Espírito, né, como está em 1 Coríntios 12, né, os dons do Espírito, e assim, né, nos capacitar para a caminhada cristã, né, ali no Espírito Santo dele, né, nos santificando. Então a nossa suficiência vem de Deus, né? Podemos nos orgulhar. Deus não se agrada do orgulho daquele que quer puxar para si algo que ele não é, algo que ele não veio dele, né? Mas veio de Deus. Então a gente sempre tem que reconhecer, né, a Deus em tudo que nós fazemos, né? Principalmente quando em relação à obra, né? Nós não podemos ficar puxando, como diz, né, a sardinha para a gente, né? Mas sempre reconhecer, né, que tudo que vem de nós, né, toda capacitação espiritual vem de Deus, né? Isso demonstra que a humildade, né? Até o próprio Senhor Jesus, ele demonstrava essa humildade, reconhecer que tudo que ele aprendeu aprendeu do Pai, né? Toda a glória é para Deus, né? O culto, né, a adoração é para Deus. Então é isso, né? Deus deseja nos transformar. O cristão não apenas crê em Cristo, mas é continuamente transformado à sua imagem pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3, nos ensina que a nova aliança é superior porque traz vida e transformação pelo Espírito. A glória da antiga aliança era temporária, mas a glória da nova aliança é eterna. Quando nós voltamos para Cristo, o véu que nos impede de entender a verdade é removido e somos transformados à sua imagem dia após dia, né? Transformados de glória em glória, né? De passo a passo, né? Então é isso, né? 2 Coríntios, né? A base, né? O contexto dele, né? O que Paulo estava dizendo, nos ensina que a nova aliança é superior, né? A glória da nova aliança ela é eterna, que novamente, né? Reiterando aqui, ela é fundamentada no Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre, né? Amém. Então ele é aqui está à destra do Deus vivo, né? O Filho de Deus, que foi glorificado. Então por isso que essa nova aliança ela é fundamentada, é eterna, porque é fundamentada no Senhor Jesus. E a antiga era na lei, né? Nos profetas, que a lei agora ela tem um objetivo, né? Que a gente cumpre a lei, mas é o Espírito que vivifica, é o Espírito que transforma a gente, né? Que coloca a lei de Deus em nossos corações, né? Escreve, né, as tábuas da lei em nossos corações, né? As letras, né, em nossos corações, nas tábuas de carne em nossos corações. Então é isso, né? A glória da antiga aliança era temporária, algo que reflete ali naquilo que Moisés quis passar, né? Porque ele descia do monte, ele ficava resplandecente, né? Aí passava um tempo, aquela luz passava, né, se desvanecia e ele pegava o véu, colocava o véu para meio que ainda querer demonstrar, né, viver ali de aparência que a glória ainda estava sobre ele, né? A glória ainda continuava, mas era algo passageiro. E da mesma forma, muitos judeus entendem, né, não conseguem compreender isso, né? E a nova aliança agora é eterna em Jesus Cristo, é para todo sempre, né? Porque é baseada, fundamentada no Espírito, no ministério do Espírito, né? Na obra espiritual que é de dentro para fora, uma transformação, né, interna, que de dia após dia nós somos transformados à sua imagem, à imagem do Filho de Deus, né? Então é isso, né? E só Cristo pode remover esse véu, né? De nossas faces, de nossos corações, porque ele rasgou o véu. Então, né, em sua morte na cruz, né? Então é isso, né? Então, quando nós voltamos para o nosso Senhor Jesus, né? Graças a Deus, né? Esse véu já foi nos tirado, né? Graças a Deus. Mas todos aqueles que se voltem para Ele é tirado, né? E entende a verdade absoluta, né? O verdadeiro propósito que da lei dos profetas,
e toda mentira, né, todo engodo, toda falsidade, todo engano é removido de nossas vidas, né, nossos corações, né, e somos transformados dia após dia de glória em glória, né. Então foi isso, né? Primeiro aqui abordando todo o contexto, né? Isso nos assentando aqui, né? Tendo o contexto do capítulo 3 de 2 Coríntios, né? É bom ter tido dar essa ressalva, né? Que eu deixar bem claro. E agora, né? De fato, até recomendo, né? Os irmãos aí lerem, né? O versículo depois do capítulo 3 de 2 Coríntios, né? E meditarem. Muito importante. E agora vamos, de fato, né? No estudo, que é o tema, né, desse estudo. Vamos realmente entrar agora, né, sobre vós sois a carta de Cristo, né? Como é o título do estudo, né, da missão de sermos epístolas vivas, né, o testemunho vivo do Evangelho. Então, de fato, agora vamos focar nesse versículo e tirar aqui, né, todo o ensinamento, todo o entendimento que podemos ter desse versículo, né? Então, vamos começando aqui a leitura novamente de 2 Coríntios 3,3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Em 2 Coríntios 3,3, o apóstolo Paulo faz uma declaração poderosa e profunda sobre a identidade e o ministério dos cristãos. Vós sois a carta de Cristo. Essa expressão carrega uma riqueza teológica e prática que merece ser explorada. Então vamos explorar aqui, né, tirar o máximo, né, de ensinamentos que podemos tirar desse versículo, né, explorarmos isso. Paulo, ao comparar os cristãos a cartas vivas de Cristo, nos desafia a refletir sobre a nossa identidade em Cristo, nosso papel como testemunhas do Evangelho e a maneira como a graça de Deus se manifesta através de nós, né? Primeiro, vós sois a carta de Cristo. Então Paulo, né, ele compara que os cristãos a uma carta, né? Como muitos cristãos, nós somos comparados a muitas coisas, né? Somos comparados a ovelhas, né? Somos comparados a ramos, né, como Jesus falou, né? Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então somos sempre de alguma forma simbólica, né, metafórica, ligada a algumas outras figuras de linguagem, né? Aqui nós somos ligados a cartas, né? Cartas vivas, cartas de Cristo, né? Então aqui ele mostra, né? O Paulo já querendo mostrar qual é a verdadeira identidade do cristão, que é ser uma imagem de Cristo, né? Ser a imagem viva do Evangelho, né? Um testemunho vivo do Evangelho. É o papel fundamental que o cristão ele tem, que é dar o testemunho da palavra de Deus, dos bons exemplos, né? Que nós aprendemos, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso, já demonstra claramente o papel, né, fundamental do cristão. O primeiro ponto essencial é a metáfora central da carta. Na cultura do primeiro século, né, cartas eram uma forma comum de comunicação, em meio de se expressar, né, sentimentos, né, instruções e mensagens importantes. Então, hoje, na era digital, a gente não tem muito mais, né, essa coisa de cartas, né? Ainda existe, né? A gente existe muito, né? Parece não, mas a gente existe bastante nessa questão de cartas, né? Ainda é muito usado, mas nos séculos passados, isso até não muito tempo, né? No século aqui eu botei como primeiro século, né? Até porque para o contexto, né? Que foi escrita, né, a carta de Paulo, né? Que Paulo escreveu a sua carta, mas até a década passada, né? A década de 20, né? Ali pelo menos, sei lá, até os anos 90 ainda, era muito usado. Carta era muito usado ainda, né? As cartas só foram perder de fato força, né? Só ali a partir dos anos 2000, que realmente a era digital veio com força, né? Computador, telefone, aí veio SMS, né? Aí realmente começou, né? As cartas começaram no mundo inteiro, né? Começaram a perder muita força, mas até a década passada, perdão, a década não, né? O século passado,
Cartas era muito usada ainda, né? Então as cartas era comum nisso, né? Comunicação, né? Expressar sentimentos, né? As cartas de, às vezes que né, o marido, né, mandava para sua esposa, o namorado, né, para sua namorada e vice-versa, né? Instruções, né? Mensagens importantes, né? Grandes líderes, né? Às vezes mandava cartas para outros líderes, né, de outras nações, né? Com mensagens importantes. Então a carta era muito usada, né? Por muitos séculos ainda, por muitos até por 2000 anos, né? Muito tempo foi usada muito, né? A carta, né? Paulo usa a imagem para ilustrar como os cristãos, né, são mensageiros vivos, né, de Cristo, carregando a mensagem do Evangelho de forma tangível. Cada cristão é, portanto, uma carta, entre aspas, que revela quem é Cristo é, né? E que ele fez e como ele continua a transformar vidas. Então é isso. Então Paulo ele usa a imagem da carta para demonstrar como que o cristão deve ser, né? É uma mensagem, um mensageiro vivo de Cristo, né? Carregando a mensagem do Evangelho de forma tangível, de forma visível, né? Não só escrita. É como eu falo, né? O bom testemunho, né? Essa forma tangível de passar a mensagem, né, do evangelho, né? Cada cristão, então, portanto, ele é uma carta, né, que revela quem Cristo é, né? Quem foi o Senhor Jesus Cristo, né? E como que ele transforma as vidas das pessoas, né? Como ele nos transformou, né? Como nós fomos transformados, né? Então isso é muito importante, né? Demonstrar essa verdade através de nosso testemunho. A carta, como mensageiro, deve ser lida pelos outros. Isso implica que nossas vidas devem ser visíveis e transparentes, refletindo o caráter de Cristo em tudo que fazemos. Nossa conduta, palavras, ações se tornam o meio pelo qual o mundo pode ler, né, entre aspas, Cristo, né? Só um momento, irmãos, deixa eu beber rapidamente aqui uma água. Então, o cristão, ele é essa carta viva, né? Ele é essa forma de forma visível, né? Mostrar o mundo, né? Ler Cristo, né? Então, aqui, como cristão, ele é uma carta, né? Um mensageiro vivo, né? De como lidar como ser lida pelas pessoas. Isso implica, né? Nossas vidas devem ser visíveis e transparentes, ou seja, é aquilo de não se viver de falsidade, né? De aparência, mas de forma transparente, ser transparente. As pessoas verem os seus frutos, né? Então nós estamos ali, uma frase também que é muito boa, né? Foi dita pelo um grande pregador, né? Eu creio que a maioria aqui dos irmãos já deve conhecê-lo, talvez já deve ter vídeo dele pelo YouTube, né? De muitas pregações. Talvez ele tenha sido aí o maior e mais conhecido pregador, né? Do século passado, né? Que é o Billy Graham. Né, ele disse uma frase que é muito boa, é perfeito, né? É que ele diz assim, né? Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então essa frase, né, desse pregador, né, do Billy, foi perfeita, é exatamente isso. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Então as pessoas, elas devem ver em nós Cristo, né? Sermos de fato, darmos o bom testemunho, demonstrarmos frutos do Espírito, as obras espirituais para as pessoas verem Cristo em nós, ver Deus em nós, para serem o que? Atraídas, né? Ganharmos almas, né? Muitos usam essa expressão, né? Ganhar almas para Cristo, né? Ganhar almas para Deus. É exatamente isso, porque a nossa função principal aqui é sermos luz e sal nesta terra. Né? E sermos luz sendo sal nessa terra é temperar, né, a terra, nessa terra que está tão amarga, né, pelo pecado. Então estamos aqui para temperar, para dar gosto. Estamos aqui para iluminar os homens com a palavra de Deus, né, com o evangelho da salvação. Então a nossa função é, além de se nos salvarmos, né, através da graça de Deus, estamos na salvação, é também levarmos a salvação aos outros, às outras pessoas.
É atrair elas para Deus, para Cristo. Essa é a nossa função principal, é pregar o evangelho, ide, né? Aquilo que Jesus falou em Mateus 28:19, ide, pregar o evangelho a todas as almas de todas as nações. Aqui no nosso contexto, né? Pregarmos as pessoas do nosso meio, né? De convivência, família, trabalho, escola, faculdade, por aí vai. A nossa função é ser isso, é ser chamarmos as pessoas para Deus. E a gente faz isso como? Sendo uma espécie, né, de cartas vivas, de demonstrarmos o bom testemunho de forma tangível o evangelho, as palavras de Jesus, as palavras, né, de Deus na antiga aliança, principalmente, daquilo que foi profetizado, daquilo que a esperança, né, de salvação, de transformação, a esperança escatológica, né, do fim dos tempos, que toda essa maldade que há neste mundo será destruída, será desfeita, o mundo será regenerado, o mundo será refeito novamente, né, ali transformado, né, na regeneração de todas as coisas, que Jesus fala em Mateus 19:28. Então é essa esperança de novos céus e nova terra. Então trazemos essa esperança às pessoas, as pessoas se salvarem, né, vim até mim, né, os cansados e oprimindo, vos aliviarei, pois meu jugo é suave, meu fardo, né, é leve. Então é isso. Então a nossa função como cartas vivas, como epístolas, é isso. Somos uma Bíblia que o mundo está lendo. Somos os sermões que o mundo está prestando atenção, né? Sermão, ele é justamente isso, né? Um discurso religioso. O sermão é alguém que, né, que é para repreender, para censurar ou reprovar, né? Uma ação, um comportamento. Então é claro que aqui a gente não é para ficar apontando o dedo para todo mundo na rua, obviamente não é essa a forma correta exatamente de se comportar, né? Chegar na frente de todo mundo, né? Apontar o dedo e ficar repreendendo, censurando, reprovando, não é assim, é através do nosso próprio bom testemunho. É aí por isso que aqui Paulo dá esse sentido da carta. Né? O mundo, a nossa conduta, nosso jeito de ser, nossa forma de viver, as palavras que nós falamos, as ações, se tornam o quê? Um meio pelo qual o mundo, as pessoas, podem ler Cristo em nós. Através das nossas palavras, palavras de vida, através de nossa conduta, através de nossas ações, que de uma forma até indireta a gente dá o sermão nas pessoas. Quando às vezes a pessoa ali, num grupo de pessoas, está tendo uma atitude errada, né? Uma atitude reprovável, e através da nossa atitude, né? Por exemplo, estamos ali numa roda de fofoca, por exemplo, né? A pessoa ali está na roda de amigos ali de fofoca. A gente sabe que fofoca é algo errado. Então, por exemplo, tá ali no seu trabalho, aí tá aqui a roda ali de amigos fofocando, falando mal das pessoas, ofendendo, né? Que tem muito isso em diversos trabalhos. Aí qual é a sua atitude? Um irmão, um colega teu te chama, né? Aí você fala, não quero ir, não quero estar no meio ali de fofoca, isso é errado, eu não gosto, isso não é a conduta de um homem de Deus. De uma forma indireta, aquilo pode, nessa sua atitude, ser uma espécie de quê? De sermão. E nisso, o que acontece? As pessoas, né, uma forma aqui de repreensão, de reprovação, mas às vezes, como eu falei, não precisa, às vezes até verbalizar, chegar, apontar o dedo, ó, você está errado. Às vezes essa própria atitude já serve como uma forma de repreensão. A pessoa já é tocada, se sente ali envergonhada, né, de uma forma, uma boa forma, um bom sentido, né, envergonhada ali, poxa, caramba, né, a pessoa ele não quis ir, né, não quis participar da roda, né, aquilo que Salmos 1 fala, né, não participar da roda dos escarnecedores. Que isso? Porque a nossa conduta, as nossas palavras, nossas ações se tornam o quê? Um meio do mundo ler Cristo. Então as pessoas estão vendo a imagem de Cristo em você. Naquele momento a pessoa pode ser, né, ali conduzida, né, a uma reflexão. Pensar, pô, será que eu estou fazendo é correto?
Aí você já jogou aqui uma semente naquela pessoa, ou nas pessoas, né? As pessoas veem a sua atitude. E muitos outros exemplos. Às vezes ali as pessoas estão brigando, estão discutindo, e você como um pacificador, né? Como está em Mateus 5:9, né? Que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, e você ali como um pacificador, você chega naquele meio daquelas pessoas e pacifica tudo. Em vez de jogar mais lenha na fogueira, né? Você pacifica, você joga a água. E naquela atitude todos estão vendo. E acaba que trazendo de uma forma, sem você exatamente expressar, verbalizar, você traz aqui uma repreensão. Você reprova e demonstra o quê? O que se deve de fato fazer. Que é apaziguar, que é ser pacificador, né? Ser tranquilo. Então é isso. Então a carta que nós devemos ser é uma mensagem, é sermos mensageiros. Se deve lidar, né? Deve ser lida pelos outros. Isso implica que nossas vidas devem ser visíveis e transparentes. Que não só quando nós nos convertemos, né? As nossas obras, nossas condutas devem ser visíveis e transparentes às pessoas. Por isso que é errado, né? Essas pessoas que têm a ideia de se isolar do mundo, né? Muita gente tem essa ideia, não, vou me isolar, vou pro mato, né? Porque o mundo está, a sociedade está cheia de pecado, e não está errado, realmente é verdade, né? Não tiro, realmente a pessoa está correta, né? O mundo está, né, sucumbido, né? Mas não é essa atitude que devemos ter, né? De se isolar do mundo. Por isso que essa atitude é errada, não devemos nos isolar, né? Até tem no catolicismo, né, aquela ideia do monge, né, de ficar preso lá aqueles lugares, né, na alto da montanha. Isso é errado. A gente tem que estar aqui no meio e mostrar, né, a luz aos homens, né, o sal à terra, né? Então é isso aí, de forma visível e transparente, refletindo o caráter de Cristo em tudo que fazemos. Então isso vai atrair as pessoas para Cristo, para Deus. Através de nossa conduta, das nossas ações, das palavras que nós verbalizamos, né? É muito importante, né? O que nós falamos, da forma que nós nos expressamos, né? Sem palavras chulas, né? Palavras de baixo calão, palavrões, né? Palavras feias. Então isso torna um meio pelo qual o mundo lê Cristo. Ver Cristo em nós. Ver como Cristo foi. As pessoas são atraídas por isso. Somos uma Bíblia aberta. Somos os sermões que o mundo está prestando atenção. As pessoas estão à nossa volta nos observando, né? Hebreus 12, ele fala, né, que estamos sobre uma nuvem de testemunhos, né? Aqui, ó, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Aqui, ó, Paulo fala, ó, nos livremos, né? Se livre tudo que te atrapalha a sua vida espiritual, principalmente, né, claro que a vida secular, o que esteja atrapalhando, né, no seu trabalho, na sua vida, da sua família, obviamente também, né, mas aqui principalmente espiritualmente falando, ó, livre-se de tudo que nos atrapalha, de todo o pecado que nos envolve, aí, ó, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, né? Fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Então é isso. Então nós estamos aqui, ó, sobre uma nuvem de testemunhos. Então nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. As pessoas estão nos observando. E nessa observação, o quê? Elas possam ler o quê? Ler Cristo em nós. Através de nossa conduta, nossas ações e nossas palavras. Que a nossa é essa a intenção, é ganhar almas para Cristo. Atrair as pessoas para a verdade. Dessa forma, e como nós fazemos dessa forma? Ó, nos livrando de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, que está ao nosso derredor, né? Para que perseverarmos na corrida. Que é Cristo, né? Chegar a Cristo, os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. O autor, né? Então é isso, irmãos. Então,
a importância, né? Por isso que vós sois a carta de Cristo. Então é muito importante, né? Uma simples frase, né? Que o Paulo recitou, né? Que a gente muitas das vezes a gente lê assim rápido, né? Acha bonito e olha quanto pensamento, né? Que nós podemos ter, né? A meditar. É uma mensagem muito forte, muito poderosa. Então é isso, né? Sermos cartas vivas, epístolas vivas às pessoas. Testemunho vivo do Evangelho do nosso Senhor. Então aqui o segundo ponto, né? Vamos aqui o segundo ponto. Escrita não com tinta, mas com o espírito do Deus vivo, Deus vivente. A segunda parte do versículo revela um contraste crucial. A carta não é escrita com tinta, mas com o espírito do Deus vivo. Isso aponta para o fato de que o cristão não é apenas um recipiente passivo de informações ou instruções, mas um agente vivo do Espírito Santo de Deus. Então é aquilo, a gente não é somente um vaso, né? Vamos dizer assim, né? Um recipiente que só tem informações, né? A gente só tem ali a informação, né? A instrução, né? Daquilo que se deve ser feito, né? Mas é um agente vivo do Espírito Santo de Deus. Então é aquilo que Tiago explica, né? Que não seja somente ouvintes, né? Ou leitores da palavra, mas sejam que praticantes. É isso que é. Para isso que você não seja que é só um recipiente passivo de informação, um vaso só com informação, com instruções, né? Uma pessoa ali só com essas informações da palavra de Deus. Não basta também só conhecer, mas praticá-la. É um agente vivo do Espírito Santo de Deus. A carta de Cristo não é feita por esforço humano, mas pelo poder de Deus. O Espírito Santo é quem nos capacita e nos transforma, escrevendo a mensagem de Cristo em nossos corações. Então aqui novamente, né? A carta de Cristo, que somos nós, né? Não é feita por esforço humano, mas pelo poder de Deus. Então o poder de Deus que está sobre nós, né? Quando nós nos convertemos, né? O poder de Deus vem sobre nós e nos transforma numa carta de Cristo. E o Espírito Santo dele, né, é que nos capacita e nos transforma, escrevendo a mensagem de Cristo em nossos corações. O uso do Espírito Santo como meio de escrever essa carta ressalta a ideia de transformação interna. Não se trata de um conhecimento superficial, de uma mera imitação de Cristo, mas de uma mudança radical do coração, que resulta em uma vida que reflete a santidade e a verdade de Deus. Esse processo de escrita no Espírito é uma obra contínua e dinâmica na vida do crente. Então é isso. Então, o uso, né, do Espírito Santo aqui que Paulo ele fala, né, que é não escrita, né, por tinta, né, como uma carta verdadeira, né, uma carta real é escrita, né, mas é pelo Espírito Santo. Por quê? Porque como nós somos cartas, né, uma forma análoga, né, uma imagem de uma figura de linguagem, né, somos uma carta, ou seja, de demonstrarmos que as instruções, né, de Cristo em nossas vidas, às pessoas, né, sermos uma carta que o mundo lê através de nossa conduta, de nossa ação. E isso é capacitado através do Espírito. Então, através do Espírito Santo de Deus, que ele nos capacita a termos uma conduta santa, termos ações santas, né, corretas, e falarmos palavras espirituais, né, palavras corretas, santas, né? Então é o Espírito que nos vivifica, é o Espírito que escreve em nossos corações, né? A mudança radical do coração não é mera uma imitação de Cristo, né? Uma forma superficial, só para demonstrar ali uma falsa santidade, né? Uma falsa transformação, né? De forma religiosa, né? Como a gente vê o exemplo dos fariseus, como eles eram, né? Não é dessa forma, é uma transformação interna, de dentro para fora, aqui que eu comentei, né, no começo do estudo, né? Não basta um conhecimento só da palavra,
mas é uma mudança radical no coração, que resulta numa vida que reflete a santidade e a verdade de Deus. É muito importante. A nossa vida deve refletir, né, a lei do Senhor Jesus de nossas vidas, pois somos chamados a sermos a imagem do Filho de Deus, mas a santidade de Deus. Né, buscar, né, Mateus, Jesus fala em Mateus, novamente, trazendo aqui Mateus 5, Mateus 5, 48, ele fala: sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E que perfeição é essa? É no sentido de estar buscando a santidade, não é ser perfeito absoluto, porque ninguém vai ser perfeitamente, né, perfeito absoluto, né, como Deus, né, impossível, por enquanto ainda neste corpo, né, não tem como. Aqui a perfeição é na busca da santidade. Né? Aqui em 1 Pedro 1, né, 1 Pedro capítulo 1, ele fala, ele cita, né, ali que está escrito na Antiga Aliança, né? Ó, mas como é santo aqueles que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem nos chamou, irmãos? Né? Quem nos chamou para esse propósito divino, né? Foi o nosso Deus. Ele nos chamou. Sede também santos em toda a vossa maneira de viver. É justamente isso aqui, ó. Como eu tinha dito, na nossa conduta, palavras, ações. É o meio de que as pessoas leem Cristo em nós. É a forma visível e transparente, refletindo o caráter de Jesus. Então, toda maneira de viver que demonstra, né, a santidade de Deus, a verdade de Deus. Portanto, está escrito aqui, ó, Pedro fazendo uma citação da Antiga Aliança: sede santos, porque eu sou santo. Que vamos mostrar aqui, pesquisar rapidamente, está aqui, está na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança está dito isso, ó, Levítico 11:44. É dita a mesma coisa. Ele está citando aqui como é Deus, né, e queria que os israelitas, né, vivessem o modo de viver deles. Sede santos, porque eu sou santo. Aqui rapidamente, ó, 44. Aqui, ó, porque o Senhor, né, porque eu sou o Senhor, né, Yahvé, vosso Deus. Portanto, vós santificares e seres santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arraste sobre a terra. Aqui Deus estava dando a conduta, né, de alimentação, né, como devemos nos alimentar. Não devemos, né, nos alimentar de alimentos impuros, né. Aqui Deus ele fala: ó, eu sou santo como vós também, né. Eu sou santo, vós também sede santos, se santificar, porque Ele, o nosso Deus, é santo. Devemos ser o que? Participantes da santidade de Deus. Então é isso, essa instrução de sermos carta e reflete, né? Ela traz esse chamado, essa reflexão, né, irmãos, poxa, será que estou sendo uma carta viva de Cristo? Será que estou refletindo Jesus em minha vida? Será que eu estou refletindo a verdade de Deus e a santidade de Deus em minha vida? Será que eu tive na minha conversão, no meu batismo, né, nas águas, uma verdadeira mudança radical em meu coração? Será que os desejos que antes predominavam em meu coração, em nossos corações, né, que eram desejos carnais, eles foram arrancados, tirados e colocados um desejo puro, santo, de buscar a Deus, de buscar a ser como o Senhor Jesus, de sermos missionários, né, de sermos ali a grande comissão, né, de estarmos refletindo a escrita do Espírito Santo de Deus, do Deus vivo em nossas vidas. Será que essa escrita do Espírito de Deus está em nossos corações? Está escrita? É isso que nos chama a refletir, né? E que pela graça de Deus, né,
Em nome de Jesus, estejamos, né, irmãos, refletindo isso, estejamos, olha, né, refletir, poxa, eu estou refletindo. Se está refletindo, glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Que essa é a nossa principal objetivo. Através de nos sermos como Jesus, refletindo a santidade dele, de nosso Deus, chamar, atrair as pessoas para a verdade. Fazer com que as pessoas leiam Cristo em nós, a carta que revela Cristo é, quem ele é, quem Deus é. Somos a Bíblia que o mundo está lendo, os sermões que o mundo está prestando atenção. Então é muito forte, né? Esse entendimento, né? Que um simples, né? Tão pouco, né? Tão rápido nos faz refletir. É o versículo 3, né? De 2 Coríntios 3. E o ponto 3, né, diz, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Outro ponto significativo que Paulo faz é o contraste entre as tábuas de pedra e as tábuas de carne do coração. As tábuas de pedra faz referência à lei de Deus, né, os 10 mandamentos, gravada em pedras, que eram externa, era impessoal. A lei era dada para ser seguida, mas não possuía o poder de transformar o coração humano. Então é aquilo, né? A lei, ela foi dada com um aio, né? Um instrutor, para mostrar ali o que era o pecado, o que era errado e que deveria ser feito, né? Que Jesus resumiu muito bem o verdadeiro propósito da lei dos profetas, que é amar a Deus sobre tudo e sobre todos, com todo o coração, entendimento, discernimento, e amar o próximo como a ti mesmo, como está presente em Deuteronômio 6:5 e Levítico 19. Já na antiga aliança já era apresentada pelo próprio Deus esse princípio. E nós, né, na antiga aliança em Cristo, é mais reforçada ainda essa necessidade. Mas a lei em si não tem esse poder, né, irmãos, de perdoar pecado, de transformar o coração do homem. Novamente, né, em Romanos 7 é muito bem explicado isso. Toda a carta ali de Romanos, Paulo fala a respeito disso, né? Então esse é o sentido, né, como era nessa questão, né? Que ela era uma instrução externa que apontava para a necessidade de um Salvador, mas não proporcionava a mudança interna. Então a lei ela mostrava ali para o povo e para a humanidade como um todo a necessidade de um Salvador, que a gente bem conhece, né? Sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Então a lei era uma instrução externa, estava fora, que as pessoas liam, né, ali na tábua de pedra, lia depois, né, foi passada por manuscritos, né, papéis, né, as pessoas liam ali e apontava a necessidade do Salvador, né? Estou aqui na antiga aliança, né, desde Gênesis 3:15 já demonstrava ali a necessidade de alguém que viria como um Salvador perfeito, né, que pisaria na cabeça da serpente, né, toda obra maligna, né, que o pecado ele proporciona, né, infelizmente. Em contraste, as tábuas de carne do coração representam a nova aliança em Cristo, onde a lei de Deus agora é escrita no interior do crente, no coração. Então a lei de Deus, ela agora o quê? Ela é escrita em nossos corações. O que é a tinta do Espírito, aquilo que eu falei aqui, a tinta do Espírito. Ela não é mais escrita com tinta em manuscritos. Agora é o Espírito do Deus vivo que escreve essas instruções em nossos corações. Passamos o quê? Sermos um agente vivo de Deus, uma carta viva de Cristo, refletindo a santidade de Deus, a verdade, a conduta, através de nossa conduta, nossas palavras, nossas ações, diante das pessoas. Então agora, esta lei é escrita em nosso interior, nosso íntimo. Em vez de um código externo, né,
de uma informação externa, é a transformação interna pelo Espírito Santo que nos capacita a viver conforme os princípios de Deus, a moralidade de Deus. E aqui deixei uma observação: isso não significa que a moralidade de Deus foi abolida, mas que agora ela é vivida, né, de dentro para fora, através da obra do Espírito. Então é aquilo, isso não significa que a lei, né, de Deus, né, a moralidade que representa, né, que mostra a moralidade de Deus, né, a moralidade divina, foi abolida. Né, como pode ser mal entendida aqui em Coríntios, 1 Coríntios 3,14, né, que na versão Almeida Corrigida Fiel, né, demonstra, né, quase que dá a entender isso, mas a gente sabe que é diferente, né, que o que foi removido é esse véu, né, foi retirado, é o véu que foi retirado, não a lei. Então, a lei não foi abolida. Ali, a lei foi escrita agora em nossos corações. A moralidade de Deus não foi abolida, mas agora ela é vivida dentro de nós, através da obra do Espírito. Então, antigamente, né, a lei só demonstra o pecado, né, a condenação. E pelo Espírito agora, essa lei que só trazia a morte e condenação, agora é escrita em nossos corações, a moralidade de Deus. E agora tem um efeito reverso, né? Um efeito reverso. Nós sabemos a lei de Deus, né? Vivemos na moralidade de Deus e somos vivificados pelo Espírito, transformados dia após dia, de glória em glória, através da obra do Espírito, do ministério do Espírito, como Paulo cita, né, na carta de 2 Coríntios 3. É algo fundamental, né, irmãos, entender isso, né? Então a lei de Deus agora, pela tinta do Espírito, né, pela tinta do Espírito do Deus vivo, é escrita nas tábuas de carne de nossos corações, né, irmãos? E assim nós vivemos conforme a vontade de Deus. Vivemos conforme os princípios de Deus. Vivemos como, né, Bíblias abertas para as pessoas lerem, sermões que o mundo está prestando atenção, para as pessoas se tocarem do mal, da vida pecaminosa que estão vivendo, para serem tocadas, para serem constrangidas e de alguma forma o Espírito tocar em seus corações, né, a semente ser jogada em seus corações, e queira Deus que seja, né, uma terra boa para que germine, as pessoas venham para a verdade de forma definitiva, para o caminho estreito, e assim são transformadas. Que esse é o nosso objetivo, sermos, né, cartas vivas, epístolas vivas. Então é isso, irmãos. Então a verdade, né, a mensagem poderosa, né, que está contida nesse único versículo, né? Claro, em todo o capítulo, né, mas nesse único versículo, né, versículo 3 de 2 Coríntios 3 é muito poderoso, irmãos. É um chamado, é um convite poderosíssimo, né? Meditarmos nisso, né? Possamos, pela graça de Deus, né, estarmos sendo, né, cartas de Cristo, as cartas vivas, e refletirmos como nós devemos melhorar, né? Possamos melhorar ainda mais, para estarmos cumprindo com essa missão. É o chamado fundamental do cristão. Não é receber bênção, não é ser louvado, não é ganhar dinheiro, casa. Esse não é o chamado principal do crente, que infelizmente muitas igrejas, no sistema religioso, ela prega, né, que é bênção, só bênção, é ganho, é isso, é aquilo, é glória. É claro que Deus, ele vai nos capacitar, claro, temos o dinheiro para nos sustentarmos, né, comprarmos nosso alimento, sustentarmos a família,
Mas o chamado principal do crente é esse. Que reflete o quê? Na promessa principal, que é o quê? É ganhar casa, é ser rico, é ser famoso? Não, é a vida eterna. Isso vai refletir na salvação do crente. É ser conhecido de Cristo, de Jesus, ser conhecido por Deus. É aquilo que Jesus falou, né? Naquele dia, muitos virão até mim, né? Falando, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios. Claro que isso, de fato, quando é feito de forma com um princípio, né, para demonstrar a glória de Deus, isso é bom, né? Nós repreendemos, né? Fazemos das obras infrutíferas das trevas, mas o que Jesus fala? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é a anomia, ou seja, não que não cumpriram com a lei de Deus, não viveram no espírito, não deixaram que a moralidade de Deus, né, a lei de Deus que muitos hoje pregam que foi abolida, agora não foi vivida dentro deles através da obra do Espírito, só quiseram ter esse evangelho, né, água com açúcar que tem por aí, querer a glória, né, dos homens ali. Você vê muitos aí que a glória, né, de falar, de profetizar, de expulsar demônio, às vezes até de forma mentirosa, né, como vemos aí algumas denominações, né, que não vou nem aqui citar um nome, né, precaução. Você vê ali expulsão de demônios, as pessoas são, esses líderes são evacionados, né, são ali, nossa, e é tudo para a glória deles, não é para a glória de Deus, e no fundo nem vivem no quê? Na moralidade de Deus. Pregam que foi abolido, né? Então é isso. Segundo aqui, né, no quarto ponto, a carta de Cristo e testemunho, né, o testemunho do cristão. A metáfora da carta também implica a responsabilidade, né? Como portadores da carta de Cristo, somos chamados a viver de forma que os outros possam ver e compreender o Evangelho. Só um momento, beber mais uma água aqui, irmãos. Então, a vida do crente, né, ela é de uma forma que as pessoas também possam ver e compreender o Evangelho, né, entender, né, como que é o Evangelho, os princípios dele, né. Então, o chamado do crente, né, a metáfora aqui da carta, né, também implica numa grande responsabilidade, irmãos. Nós temos em nossas mãos, né, uma responsabilidade muito grande, que é dar esse bom testemunho, né, como portadores, né, desta carta, né, somos cartas vivas, somos chamados a viver de forma que os outros possam ver, possam compreender o Evangelho. Quantos, infelizmente, né, muitos aí desacreditam, né, da verdade, da palavra de Deus, por quê? Por ver péssimos, né, péssimos testemunhos, né, de muitos cristãos, infelizmente muitos líderes religiosos aí do sistema religioso, né. Então a gente vê aí péssimo testemunho e isso, infelizmente, quebra, né, com o chamado, né, que nós somos convidados, né, que fomos chamados, né, a viver desta forma. E é de pessoas compreenderem, entenderem o Evangelho de forma limpa. Às vezes tem muita gente também, eu vejo, acho que os irmãos concordam, né, que às vezes muita gente quer complicar muito o Evangelho, né. O Evangelho é algo simples de se entender, né. Claro que muitos não entendem por serem incrédulos, né, infelizmente por ter seus corações endurecidos, né. Mas aquilo que eu citei em 2 Coríntios 4:4, né, que o Deus dessa era, desse século, cega, né, o entendimento de muitos justamente por se entregarem a essas concupiscências, né, a esses desejos da carne, né. E Deus cegou o entendimento dos incrédulos, por eles não resplandece, né, a luz do Evangelho, porque estão, por causa desses deuses aí dessa era, né, as suas corrupçências, né, não compreendem, é claro, mas para muitos, né,
É fácil de entender. Estão cedendo por ouvir o evangelho, por ver, por compreender a palavra de Deus. Então muitos complicam também, traz muito legalismo, né? Traz muito complicação, coisas complexas, ficam colocando fermento no meio do evangelho. A gente vê aí muitos canais aí pelo YouTube, vem de ensinar o genuíno evangelho, o simples evangelho, ensinando um montão de, me perdoe, mas besterol, né? Um montão de coisa inútil, fica misturando fermento com a palavra de Deus, coisas complexas, fica aí teorizando um montão de coisa, principalmente esses canais aí de muito de conspiração, né? De conhecimento oculto, né? O testemunho, o evangelho das estrelas, né? Semente da serpente, pré-existência das almas e não sei o que, e fica inventando um montão de coisa e acaba esquecendo de pregar o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, o simples. Então fica, a vez de compreender o que é fácil compreensão, o evangelho fica complicando mais, colocando mais fermento, coisa que não existe, coisa que não tem nada a ver, né? Pregando de forma muito difícil de entender, né? Então é isso, é a importância também, né, da responsabilidade de fazer com que as pessoas, né, nós que somos chamados a viver conforme a vontade de Deus, possam ver e compreender o evangelho de forma simples. Tem até um versículo, né? Eu não guardei aqui, mas tem um versículo que fala, né? O simples evangelho, né? Simples evangelho. Agora, deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. 2 Timóteo, ó. 2 Timóteo 4:2. É dito isso, ó. E, portanto, avalie bem que tipo de evangelho você tem abraçado, né? Principalmente anunciado, né? Pregando o evangelho espúrio, né? 2 Timóteo fala do puro evangelho, do puro e simples evangelho. A tempo e fora de tempo, né? Pregando a verdade. Nós temos essa palavra, né? Então, assim, é pregar o puro e simples evangelho. Fazer com que as pessoas compreendam, né? O evangelho, sim, é simples de se entender. A nossa vida deve ser uma mensagem de transformação, não só por palavras, mas por ações que testemunham a graça e a verdade de Cristo. Então é isso, a vida, né, novamente aqui, reiterando, nossa vida deve ser uma mensagem de transformação, não só por palavras, né, ficar falando, pregando, mas por ações verdadeiras. Testemunha a graça e a verdade de Cristo. Então, muitas das vezes a gente pode querer pregar algo e a nós mesmos nos condenamos, né? Porque falamos algo e fazemos outra coisa, né? Aquilo que tem uma frase muito conhecida, né? Que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então, assim, é complicado, né? Essa frase, né? De você fazer o que eu falo, mas não faço o que eu faço. No evangelho não é bem assim, né? A gente tem que pregar aquilo que de fato a gente também está fazendo, né? Porque Paulo ele fala, até o próprio apóstolo fala, aquilo que eu esmurro o meu corpo, né? Para que eu mesmo não seja condenado, né? Meu próprio corpo, o versículo ele fala aqui em 2 Coríntios 9:27. Ele fala sobre depois de lhe pregar e ter cuidado de ele mesmo não se condenar naquilo que pregou, né? Aqui, ó. Antes eu subjugo, né, o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, né, ou seja, ensinando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma forma, de alguma maneira, a ficar reprovado. Né? Ou seja, você prega uma coisa e faz outra e você mesmo se condena naquilo que pregou. Né? Aqui na versão NVI fica ainda mais explícito, né? Mas eu esmurro o meu corpo, né? E faço dele meu escravo. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Aqui é vezes quando a gente tem um desejo carnal, né? Muito forte, vem aqui a vontade, a gente tem que, de alguma forma, impedir aquilo.
Então, muitas vezes ele fala essa metáfora, né, de esmurrar o meu corpo, né, pode até, muitos podem levar isso de uma forma literal, né, de realmente você se debater, né, muitos até levam isso da forma literal, ao pé da letra, né, mas isso aqui é esmurrar no sentido de você botar o corpo, né, fazer ele meu escravo, fazer o escravo, fazer o corpo, né, a carne ser escrava do espírito, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, né? Ou seja, você prega contra a mentira, aí você mente e você está sendo reprovado naquilo que pregou. Você cobiça, você prega contra a cobiça, aí você vai lá, cai no pecado de cobiça, você está se condenando naquilo que pregou, e assim vários outros pecados. Então é isso, né? Você ter esse cuidado, né? De pegar aqui, né? Você ter cuidado de você não se condenar naquilo que prega, né? Nossa vida deve ser o quê? Uma mensagem de transformação, né? Então é isso, é uma verdade, né? Que deve ser seguida dessa forma. A metáfora da carne implica responsabilidade. Nossa vida deve ser uma mensagem de transformação não só por palavras, mas por ações que testemunham a graça e a verdade de Cristo. Então, não só por palavras, mas por ações que testemunham essa transformação, que testemunham essa transformação interna que nós tivemos, né? Então, temos que ter cuidado com isso. Cada ato de amor, né? Cada demonstração de paciência, né? Aqui os frutos do Espírito é amor, né, como está em Gálatas 5, né, o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, paciência, humildade, né, amabilidade, não se entregar, né, aos frutos carnais. Então aqui são os frutos do Espírito, a cada ato de amor, cada demonstração de paciência, cada prática de justiça, misericórdia deve ser o que? Uma escrita viva da mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo desafia os coríntios, e nós também, né, irmãos? A nós, né? Claro que no contexto ali escreveu aos coríntios, mas como a palavra de Deus ela é atemporal, né? Então também para nós, desafia nós a viver de modo que o mundo ao nosso redor possa ler Cristo em nossas vidas. Somos um reflexo da graça, de sua graça e do seu poder transformador. O nosso testemunho é o que fala mais alto do que qualquer discurso e teoria religiosa, teológico. Então, as nossas ações, nosso testemunho, como é dito, né, estamos uma nuvem de testemunho, esse nosso testemunho, nesses atos nossos, né, fala muito mais alto. É aquilo que fala, né? Tem uma frase que fala, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? É algo disso, um testemunho de amor, um testemunho de paciência, de justiça, de misericórdia, vale mais do que 1000 palavras, do que 1000 discursos e teorias religiosas, teológicas, que só fica na teoria, mas na prática não leva para a prática. Então é isso. Fala muito mais alto. Que as pessoas estão vendo ali vivo, em alto e a cores, né, ali, estão lendo no momento Cristo em nós, vendo a imagem do Filho de Deus em nós. Então é perfeito, né? Realmente é a mensagem central. Sermos cartas de Cristo representa isso, é ser praticante, viver a palavra, colocarmos em prática a palavra de Deus viva, escrita pelo Espírito em nossos corações. Pela tinta, vamos dizer, do Espírito em nossos corações. Então, seguindo aqui o quinto ponto, implicações, né, práticas para a vida do cristão hoje. Então, vamos abordar aqui a prática de hoje, né, de hoje em dia, em nossas vidas, na nossa era, né. Espero que tenha ficado bem claro essa questão toda da carta de Cristo, né. Então, vamos aqui agora, seguindo ao final do estudo, implicações, né, práticas para o cristão nos dias de hoje. Primeiro, transformação interna. Então vamos aqui dar uma recapitulada, né?
Transformação interna, a principal aplicação desse versículo, né, o versículo 3, né, de 2 Coríntios 3, é o que? É o ênfase na transformação interna no coração. O cristão não é apenas alguém que segue regras externas ou tenta se comportar de maneira religiosa, hipócrita, como Jesus repreendeu os fariseus, mas alguém cuja vida é moldada pelo Espírito Santo. Isso implica uma mudança profunda no coração, levantando uma vida de santidade e pureza que reflete o Senhor Jesus Cristo. Então, refletimos, né? Se a nossa vida fomos moldados no nossos corações, né? Foi uma mudança profunda. Segundo, testemunho visível. Estamos chamados a ser cartas vivas de Cristo. E o mundo que precisa ver o Evangelho, irmãos, não só ouvir, que de fato também é importante, né? O ouvir vem né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? Então é claro que deve ser ouvido também, deve ser pregado, obviamente, né? Não estou aqui descartando isso, mas, irmãos, também deve ser o quê? Deve ver. Deve o quê? O mundo deve o quê? As pessoas devem testemunhar o Evangelho vivo em nós. Entende? Então, é muito importante, é o testemunho visível. Isso envolve ações concretas de amor, de serviço, né? Servir ao próximo, compaixão. Nossa vida é um documento, né, entre aspas, um documento pelo qual os outros podem conhecer e reconhecer a verdade de Cristo, a verdade de Deus em nossas vidas. Então é isso, é muito importante, pelo qual, né, os outros podem reconhecer essa verdade. Os princípios elementares da palavra. A dependência do Espírito Santo. Não podemos viver essa carta, né, sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito em nós é o que nos torna verdadeiramente uma carta de Cristo, capaz de transmitir a mensagem, né, divina de nosso Deus, de nosso Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira eficaz e transformadora, né? Então, é isso, podemos viver nessa carta que é capacitada pelo Espírito, que é escrita pelo Espírito em nós. Então, se você, né, irmão que está começando a caminhada agora, está recém-convertido, está vendo aqui essa pregação, permita que o Espírito Santo de Deus age em você, permita, abra o seu coração, deixa que o Espírito Santo de Deus ele escreva as leis dele, a sua moralidade, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração, escritas não por tinta, que perece, que se jogar água, né, desfaz, uma carta perecível, que se jogar na água se desfaz, se desmancha. Não, é uma carta viva, eterna, demonstrando às outras, né, pessoas a graça de Deus, o amor de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Permita que essa verdade, né, transformadora, essa mensagem divina, seja escrita em seu coração para você ser um testemunho vivo do Evangelho, né? Uma epístola viva. Ó, uma missão nossa. Jesus falou: ide, pegai o Evangelho, seja uma epístola viva, um testemunho vivo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da palavra de nosso Deus. E nós, né, irmãos, que já estamos aqui nessa caminhada, né, pela graça de Deus, todos nós, isso vale para todos nós, possamos perseverar nisso, nessa missão. Perseveramos nessa missão, uma missão poderosa, uma missão maravilhosa. Sei que muitas vezes é difícil, é chata de lidar com as pessoas, muitas pessoas são difíceis de lidar, muitos não dão atenção à palavra, não dão atenção ao Evangelho, mas devemos pregar, devemos demonstrar. Sei que muitas das vezes, maioria das vezes, né, a gente não recebe glória dos homens, das pessoas, a honra quando a gente demonstra um exemplo
do Espírito, né? Um exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes a gente é até zoado, né? A gente é até caçoado. Olha lá o quadradão, né? Muitas vezes a gente é zoado dessa forma. O certinho, o quadrado, o retrógrado, né? A gente não recebe nem isso, nem parabéns dos homens. Mas não desanimemos por causa disso, né? Porque a recompensa será grande. E muitos até reconhecem. Eu mesmo, assim, pela graça de Deus, muitas das coisas que eu já fiz já foi reconhecido. As pessoas se admiram. Há realmente, muitas das vezes, admiração por parte das pessoas, né? As pessoas ficam admiradas com o nosso exemplo, com o nosso modo de viver, com a nossa forma, nossas atitudes. Isso é muito bom, isso é excelente. As pessoas estão vendo Cristo na gente. Mas muitas das vezes a gente é zoado, a gente é humilhado. Mas lembre-se, os humilhados serão exaltados. E aqueles que hoje são exaltados por causa de suas atitudes pecaminosas, que hoje o mundo ele dá muito valor a atitudes pecaminosas, serão envergonhados. Serão rebaixados. Um grande dia. Então, perseveremos, né? Nós que já estamos aqui nessa caminhada, perseveremos nessa missão de sermos epístolas vivas, irmãos. Né? Sermos o evangelho vivo. Perseverarmos nessa missão que com certeza terá uma recompensa maravilhosa nos novos céus e nova terra, Jerusalém que descerá dos céus, que depois se descerá com o nosso próprio Deus. Depois já de nosso Senhor Jesus ter reinado aqui por 1000 anos, ter regenerado tudo, né, o trono branco, ter um grande juízo. Então é isso. Possamos, né, nessas aplicações, na transformação interna, sermos transformados dia após dia, de glória em glória. A imagem do Filho de Deus. Aqueles que estão chegando agora, conhecendo o Evangelho, permitam-se que sejam transformados, em seus corações sejam transformados internamente. Permitam ser um testemunho visível, nós também, né, sermos um testemunho vivo. A dependência do Espírito Santo de nosso Deus, que é Deus que nos capacita, aquilo que voltando, né, lá no começo. A suficiência vem de Deus. Paulo, né, reconheceu a sua capacitação vinha de Deus. Devemos confiar no Senhor para nos capacitar na caminhada cristã. Então a obra, você está com, nossa, como que eu vou fazer a obra do Senhor, né? De que forma? Confia em Deus, Ele vai te capacitar para fazer isso, né? Transformação da verdade, né? Deus deseja nos transformar, então permita-se ser transformado dia após dia à imagem do seu Filho. Então é isso, esta obra do Espírito em nós nos torna verdadeiramente uma carta de Cristo, capaz de transmitir a mensagem divina de maneira eficaz e transformadora. Pela graça dele, né? Então a expressão de Paulo em 2 Coríntios 3:3 é um convite a uma vida transformada pela graça de Deus, onde o cristão, onde o cristão se torna uma carta viva de Cristo, escrita pelo Espírito Santo e não por mãos de homens, não por mãos humanas, assim como Jesus, né? A grande rocha que não foi feita por mãos de homens, mas de Deus. Nós também somos uma carta viva, que não é perecível, como o papel, a tinta, mas é eterna. Somos convidados, né, a pregar uma verdade eterna, fundamentada em algo eterno. Esse versículo nos chama a refletir sobre a nossa identidade como mensageiros vivos do Evangelho e nos desafia a viver de maneira que o mundo possa ler Cristo em nós.
Somos mais do que simples seguidores de uma doutrina. Somos cartas vivas, moldadas pela ação do Espírito Santo, que devem refletir a mensagem de Cristo no mundo. As pessoas verem a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem divina de nosso Deus no mundo. Então, meus irmãos, amados e nobres irmãos, que a nossa vida seja um testemunho contínuo da graça, do amor e da verdade de nosso Deus. Então aqui, meus irmãos, foi o estudo. Que a graça de nosso Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos, seja com todos nós. Então aqui foi mais um estudo. Espero, meus irmãos, que tenha sido um estudo muito edificante, ter edificado os irmãos, mostrado a verdade, né? Ter trazido um ensinamento, algo frutífero, né? Algo que possa ser usado, né, em suas vidas, e refletindo, né, o que é a carta de Cristo, né? Vós sois a carta de Cristo, a missão de sermos epístolas vivas e o testemunho vivo do Evangelho, né? É mostrado aqui rapidamente sobre a lei, né, a antiga aliança, aqui no contexto, né, de 2 Coríntios 3, né? Então, meus irmãos, que tenha sido, né, uma palavra edificante para todos vocês, né? Tirando aqui alguns também sobre Êxodo 34, né? E é isso, meus irmãos. Mais um estudo aqui no canal, pela graça de nosso Deus, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, né? Não a nós, né? Mas somente a Ele. Então é isso, meus irmãos. Já peço novamente que os irmãos possam dar um like, né? Deixar o comentário de vocês, né? Compartilhar esse estudo para outras pessoas, né? Em nome de Jesus, que possam conhecer essa verdade, né? Se você é novo aqui no canal, você conheceu, se inscreva, né? Todos os domingos, né? Tá na descrição do vídeo, né? Vídeos novos todos os domingos a partir das 8 horas, né? Estudos bíblicos da palavra de Deus. E assista, né, os vídeos anteriores, né? A plenitude das Escrituras, a perfeição da palavra de Deus, o amor de Cristo, Efésios 3,19, e a plenitude de Deus, como buscar e alcançar essa plenitude, né? Então é isso. Espero que tenha sido edificante a todos, né? Veja os outros vídeos. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe. Esse estudo estarei disponibilizando depois nos meus canais, né, no Telegram. Tá aqui o link na descrição também do canal, e estará no primeiro comentário fixado, né, no canal no Telegram, no WhatsApp, também o site da Igreja de Deus, o Discipulado e a série Luz da Escuridão. Então que possam todos, né, compartilhar e sentirem, né, alimentados pela palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos, né? Também estarei disponibilizando a apostila nos canais, né? Nos grupos da Igreja de Deus, né? Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos e até a próxima, se assim Deus permitir.